Meu nome é Francisco, eu sou advogado do sindicato, vocês me conhecem. Eu estou aqui para falar sobre o processo de níveis. O que tem ocorrido nesse processo ultimamente? Vocês sabem, a nossa ação transitou em julgado em dezembro de 2014. O que quer dizer transitar em julgado? Nós ganhamos a ação. O juiz entendeu que a Petros e a Petrobras deveriam aplicar os 3 níveis salariais. Para a grande maioria dos trabalhadores, esses níveis foram implementados em abril e maio de 2015. Para uma pequena minoria, foi implementado no final do ano passado. O que nos resta é cobrar o passivo. O que é? As diferenças salariais de 2004, setembro de 2004, até o momento da implementação. Para alguns vai ser março de 2015, para outros vai ser outubro, novembro de 2015. Certo. O passo que a Petrobras deu foi a apresentação dos cálculos para as pessoas que tinham o direito. Estes cálculos foram conferidos pelo nosso contador. Nós chamamos a grande maioria aqui no ano passado, dezembro do ano passado, para a pessoa se manifestar, se concordava ou não com os cálculos. Isso foi peticionado, informado para o juiz e pedido a homologação dos cálculos. E o processo parou aí, final do ano passado. O juiz, então, em junho deste ano, deu um despacho no seguinte teor. Ele quer que, em vez de seguir uma execução coletiva, que haja uma execução individual dos cálculos. O que é uma execução individual? Cada um apresenta o seu cálculo para o juiz individualmente e o juiz de cada um vai homologar, não tratando mais de uma ação coletiva. Nós discordamos deste procedimento do juiz. Por quê? Nós achamos mais fácil que seja coletivo. Então, foi solicitado que ele homologue como a gente pediu. Só que desde julho, o juiz não despacha no processo. Apesar da nossa pressão, conversando com o juiz diversas vezes. Então, o que a gente fez no último mês? Nós pedimos para o juiz, existe uma semana de conciliação e de execução na Justiça do Trabalho que vai ocorrer dessa semana até o final do mês. A gente pediu a inclusão do nosso processo nessa execução, semana de execução. Estamos aguardando o parecer do juiz sobre a inclusão do processo. Mas, além disso, eu quero começar uma outra frente, que é o seguinte: já organizar para fazer as execuções individuais, caso o juiz não queira que a ação seja coletiva. É uma ação de execução. A gente apresenta uma conta para o juiz intima a Petros para pagar aquele valor e libera-se o valor. Então, é um processo sumário que a gente diz. Qual é a questão? Qual é o problema da ação de execução? Hoje em dia, a gente tem um processo e depende de um juiz para dar a decisão. Na ação de execução, cada um vai ter um processo, ou seja, vão ser mais ou menos 350 ações individuais. Essas 350 ações não ficarão a cargo de um juiz, ficarão a cargo de todos os juízes do TRT aqui de São Paulo. Então, é um número grande de juízes e cada um vai ter uma decisão diferente. Como assim diferente? Um juiz pode já
Em um processo, o juiz já pode chamar a Petrobras, a Petros para pagar, a Petros paga e já libera. Enquanto do colega de vocês, o juiz ainda está citando a empresa. Então, esta é a problemática das ações individuais. Hoje em dia, uma ação coletiva tem um final coletivo, ou seja, um final único. Se a Petrobras, se a Petros depositou no processo, saiu um alvará no processo de vocês, e todos recebem ao mesmo tempo. Processo individual, não. Processo individual, cada um vai ter o seu processo individual, com andamento individual. O que a gente pretende? Iniciar duas frentes. O processo coletivo vai continuar com esse pedido que o juiz homologue, mas a gente também já vai dar sequência nas ações individuais. Para quê? Para tentar acelerar e para que vocês recebam mais rápido. Atenção! Nosso maior interesse é que vocês recebam rapidamente a ação. Não tem interesse nenhum em postergar esse tipo de causa, porque a gente sabe, vocês são aposentados e esse dinheiro faz diferença. E para a gente também é complicado marcar reunião, acho que já é a 4ª reunião que a gente faz aqui no sindicato para falar sobre andamento de processo de níveis. Nesse momento, eu já queria estar aqui falando, olha, o cheque está pronto, vamos começar a pagar. Então, não tem interesse em postergar. Infelizmente, a gente está tratando de poder judiciário. Poder judiciário nunca é rápido. O processo de níveis é uma ação que se iniciou em 2009. E a gente já está em quase 2017. E só chegou na fase de execução há um ano e meio. Então, sim, infelizmente, poder judiciário é demorado, mas fiquem tranquilos, vocês vão sim receber, não tem muito mais postergação disso, é uma questão de tempo de justiça que, eu concordo, não é rápido, infelizmente demora. O que eu estou aqui é para explicar essa situação, tirar dúvidas. O que vocês vão ter que fazer a mais? Assinar uma procuração. Como isso vai ser disponibilizado para vocês? Eu imagino no site do sindicato vai ficar essa procuração e quem quiser assinar no sindicato também vai ter a possibilidade de assinar no sindicato. O processo de vocês já tem celeridade por tratar um processo de pessoas aposentadas, com a maioria tendo mais do que 65 anos. Então, o processo já tem celeridade que a justiça dá. Já está catalogado com processo de celeridade. Questão dos falecimentos. Eu, em algumas oportunidades, já apontei para o juiz e todas as petições que eu faço tem um tópico específico, que é quantas pessoas já faleceram na tramitação do processo. Até a última lista eram 16 pessoas. Então é uma situação muito triste de pessoas que morreram e não vão receber elas. Atenção, a pessoa morreu, quem vai receber? O dependente, o herdeiro recebe desde que habilitado no processo. Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. A pessoa morreu no curso da ação. Para quem vai? Herdeiros. Ir ao juiz, sensibilizá-lo, escrever lá um texto e uma lista de gente é uma coisa. E se nós fôssemos todos lá, na cara do juiz, e falassem, olha a nossa cara, olha o nosso cabelo branco, olha as nossas gorduras, como é que tá essas coisas aí? Então, eu acho que seria uma pressão da gente ir lá em corpo presente e falar, pô, cara, como é que faz? A pergunta do acordo. O que a gente está tentando, já foi pedido que tenha uma audiência com o juiz. A audiência é exatamente isso, para mostrar que tanto nós como a Petros estamos
em sintonia. E, estando em sintonia, basta que ele determine a Petros que pague o que é devido e que ele libere. Então, isso é óbvio. Se o juiz marcar audiência, e a gente está querendo audiência para isso, é para tentar não fazer um acordo de abrir mão de alguma coisa. Não, de forma alguma. Mas sim, é para tentar acelerar, mostrar. A Petros concorda com a dívida, tanto que atualmente já lançou no déficit dela. Então, que ela pague para o juiz isso quanto antes, para vocês receberem quanto antes. As procurações para essas ações executivas individuais, quando que vai ser disponibilizada para os aposentados? Se, obviamente, procuração aqui, fazer uma procuração toda terça posso montar, a pessoa vem aqui e assina. Mas o mais importante é quem não está em São Paulo. Essa pessoa precisa, atenção, hoje em dia o processo é eletrônico. Processo eletrônico significa que a pessoa pode assinar a procuração, escanear, encaminhar para o sindicato, tem validade. Atualização de valores. Os valores são atualizados mês a mês com o índice da TR, taxa referencial, mais 1% de juros moratórios. Ou seja, até o momento que a Petros deposite os valores em juízo, ou seja, na conta do juiz, está correndo correção monetária e juro. Individualizando, cada cálculo vai ser depositado em um momento e até o momento do depósito, corre juros de mora e correção monetária. Após o depósito, os valores são atualizados pelo Banco do Brasil, também correndo correção. A ação individual, eu já quero deixar isto pronto. Eu acredito que em um mês eu consiga distribuir todas as ações individuais. Perfeito? Eu, Francisco, a partir do momento que ela for distribuída, cada ação corre com um juiz diferente e cada um terá um andamento diferente. E certamente não seguirá uma ordem alfabética nessa questão. Daí é questão de sorte mesmo. Duas perguntas aqui que eu acho que pode ser a dúvida de vocês também. A primeira: meu nome é Vanderlei, sou diretor liberado aqui do sindicato. A primeira é referente à contabilização se da segunda lista já saiu. Por quê? Porque tem o valor da primeira lista, né, de associados do sindicato, que teve o processo, a primeira lista com os valores a receber, e tem uma outra lista, uma segunda lista, que não foi calculado o valor ainda, certo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: quando entrar com essa ação individualizada no fórum, essa ação ela vai para um sorteio para cair para um juiz já protocolado com uma data para ele atender, ou entra num outro critério que pode demorar a parada lá também, como se não tivesse tido resposta? As duas questões do Vanderlei. O primeiro grupo, que é o grupo que já veio aqui e pediu a homologação, esses todos têm cálculo. Com relação ao que a gente chama de segundo grupo, que foram as pessoas que a Petros não apresentou um cálculo em um primeiro momento, foram apresentados os cálculos. O juiz que ainda não liberou o processo para que a gente tenha vista e passe para o nosso contador. Então, o segundo grupo, a maioria já tem também nos autos, só não foi conferido por nós. Andamento de processo, como é? Distribui o processo. O juiz tem que determinar a citação, só que cada processo anda de uma forma. Tem juiz que vai determinar a citação em uma semana. Tem juiz que vai determinar a citação daqui a 3 meses. Então não dá para você... Eu posso falar o caminho que o processo vai seguir. Nunca posso falar os prazos que vai ter o processo. Eu não recebo no processo individual. Aí sai o resultado do processo coletivo.
Como é que fica? É um processo de execução. Obviamente, ninguém vai poder receber 2 vezes. A gente vai pedir a continuidade do processo coletivo para que ele homologue, determine que a Petros pague e, tendo a liberação, libera. Mas, tendo um processo individual, a pessoa que recebeu no individual vai ser informada do juiz do coletivo. Tal pessoa já recebeu. Não tem mais o que homologar. Como nós estamos numa ação coletiva, e se eu resolver ser individual, e se demorar 2 anos para sair? Perigo não existe nenhum. Por quê? Foi uma ordem judicial que determinou que os processos sejam individualizados. Então não tem risco do juiz dizer: a pessoa está litigando de má fé, está fazendo errado. É a decisão do juiz que determinou a individualização. Agora, a questão de prazo. Não é para demorar 2 anos uma ação de execução. Obviamente, a gente vai torcer para isso, que seja o mais rápido possível. Processo, infelizmente, não tem prazo. Ninguém pode contar com dinheiro de um processo judicial. Por quê? Depende de outros fatores, depende do juiz, depende da parte contrária. Tem inúmeros fatores que afetam um processo. O que vai ficar claro que tem que sair, que o individual, alguns vão receber rapidamente e outros vão demorar mais. O grande problema do individual é que não é mais uma decisão coletiva, unânime e igual. Todo mundo vai receber. A questão é que não vai receber ao mesmo tempo. Eu não vou tentar adivinhar por que o juiz quer uma ação individual. É uma ação de execução. Não vai se discutir o mérito, se é de devido níveis ou não. O que é discutido é valores. Atenção, os cálculos da Petros, em sua grande maioria, teve 2 cálculos errados dos cerca de 300 cálculos que nós já conferimos. Então, não tem discussão para valores. Não tendo uma discussão de valores, é para ser uma ação rápida. A questão que ela fala de isonomia, exatamente estes argumentos é o argumento que a gente está batendo para o juiz que ele faça uma ação coletiva. A gente entende que é mais rápida e, principalmente, é mais justa por garantir que vocês recebam todos no mesmo momento. Então, vamos continuar batendo na tecla que o melhor é a ação coletiva. Não foi marcada ainda a audiência, há um pedido de audiência. Mas, então, a gente vai continuar batendo na tecla que o coletivo é melhor. Mas eu não quero ficar parado na questão do individual, porque o processo tem que andar, vocês têm que receber. Vocês acham que a atitude do sindicato está precipitada, que é para guardar o juiz, marcar essa audiência, para começar a ver os procedimentos, entrar com a ação individual por partes. 1, não tem data ainda a audiência. Há um pedido. 2, audiência sempre envolve todas as partes do processo. O juiz não pode marcar a audiência sem a presença da Petros. A audiência envolve sindicato, por ser o autor da ação. Envolve o juiz, por ser o Poder Judiciário. Envolve a Petros, por ser parte contrária. Não tem nada de desconfiança, por isso que tem que ter a presença da Petros. A audiência exige que todas as partes estejam presentes. Então não tem nada de, precisa da presença da Petros por desconfiança do juiz. Não. O que precisa é que em audiência envolve sempre as 3 partes. Eu não tenho dúvida que a ação vai prosseguir. Esta reunião foi marcada pelo quê? Para dar os trâmites da ação individual. Eu concordo, eu acho,
que antes do juiz despachar se vai ter audiência ou não e marcar, dar um pingo nos is, nós não devemos entrar com ações individuais. Primeiro aguardar que ele despache. Mas havendo despacho, eu acho que o melhor é a gente já estar preparado para entrar com as ações individuais. Por isso que eu indico, vamos deixar as procurações prontas. Outra coisa que a direção do sindicato e vocês cobram é maior informação sobre o processo dos níveis. Eu já conversei com a direção do sindicato que pelo menos uma vez por mês vai ter uma nota no nosso jornal especialmente do processo de níveis e que pé está. Volto a dizer, em um primeiro momento é deixar as procurações prontas. Elas só, quando for distribuídas, vocês vão ser notificados. Olha, o sindicato começará a distribuir ações individuais porque o juiz não concordou com a audiência ou ele não reviu o despacho e manteve. Mas é para deixar as coisas prontas. Então, eu queria saber se, juridicamente falando, dentro do processo, existe uma abertura com o juiz? Marcando a audiência, além do advogado, vai ter uma comissão dos aposentados na ação. Daí a gente organiza aqui de ter pensionistas e outros aposentados. Eu acho que uma audiência só não pode tumultuar. A coisa tem que andar. Então, eu acho que uma comissão com 3 pessoas, além do representante do sindicato, é super viável que acompanhe, até para pressionar o juiz. Acho sim, acho muito válido isso. Acho que marcando audiência, a gente já organiza essa comissão. Então, acho uma ideia muito boa e vamos implementar isso. Há quanto tempo o senhor está pedindo essa audiência, né? E quanto mais tempo pode demorar? A decisão do juiz é de junho. Desde junho já tem um pedido nosso de reconsideração e um pedido de marcação de audiência. Em virtude dessa semana de execução, que é uma semana que o juiz só faz audiência em processos que estão em fase final, foi feito um novo pedido, mais ou menos há uns 20 dias atrás. Então, tem 2 pedidos. Um que foi feito em julho, outro que foi feito, imagino eu, que finalzinho de agosto. E até agora não teve nenhuma das respostas. Eu já conversei com o juiz, ele sinalizou no sentido que ele acha apto a ter essa audiência. Eu acho que a gente pode mais ou menos estabelecer um prazo para o juiz decidir. Se não decidir, a gente começa a entrar com as ações individuais. Eu acho que um prazo razoável seria até outubro ter uma posição do juiz, se ele vai manter o despacho individual ou não, para em novembro começar as ações individuais. Mas isso é uma questão que vocês que têm que decidir, o sindicato que tem que decidir, não há uma data limite. O que eu não concordo é continuar com esta angústia e eternização de um processo. Eu acho que a gente tem que tomar já atitudes para vocês receberem o quanto antes. A primeira coisa que eu acho que tem que falar é que a diretoria do sindicato não está presente hoje. Tem um grupo atuando em Brasília, especificamente na questão do processo de privatização, contra a privatização, né, e contra uma série de leis e de mudanças que se quer fazer nas leis que vão atingir diretamente aos trabalhadores, tanto ativos quanto aposentados. E outra parcela das direções está no Rio, porque está havendo negociação do acordo coletivo. A primeira proposta da empresa, ela coloca um reajuste 0 na tabela salarial
e propõe um reajuste de R$ 4,97, é isso? R$ 4,97 no complemento da RMNR, que é a remuneração mínima por nível e regime. Isso, traduzindo, vai dar um reajuste máximo em reais para o pessoal da ativa de R$ 447. Quem ganha de 0 até R$ 9.000 vai ter um reajuste em dinheiro que vai crescendo de 0 até R$ 447, até R$ 9.000, e a partir de R$ 9.000 é 447 para todo mundo. Tá? Essa foi a proposta que a empresa apresentou. Os trabalhadores em assembleia já estão rejeitando essa proposta, né, e tirando lá seus indicativos, né. De qualquer jeito, é a primeira proposta da empresa. É importante, do ponto de vista dos aposentados, que ela mexe com um pequeno reajuste na complementação da RMNR. Como aposentado não recebe RMNR, recebe pela tabela salarial, na tabela salarial ela está propondo 0. Quer dizer o quê? Aqueles aposentados que não repactuaram, né, até agora terão 0 de reajuste. Para os que repactuaram, terá já no mês de setembro o IPCA, que é o que foi acordado na repactuação. O que era a repactuação? Eram vários itens, um deles dizia respeito ao critério de reajuste. E quem não concordasse com a repactuação mantinha o reajuste do benefício do aposentado atrelado do ativo. O que a ativa tivesse, o aposentado teria, né? Como até agora a proposta de reajuste na tabela de salários da ativa é 0, esse é o primeiro impacto dessa nova política da Petrobras sobre os aposentados e pensionistas. Aqueles aposentados e pensionistas que não repactuaram, pela proposta da empresa que está colocada, terão 0 de reajuste. E para os que repactuaram, não depende da ativa, não depende do acordo coletivo, terão já em setembro o reajuste pelo IPCA. 8,97 para aqueles que repactuaram e até agora, para os não repactuados, pela proposta da empresa é 0. A expectativa é que essa é a primeira proposta. Claro que os trabalhadores da ativa não vão aceitar, já estão deliberando na Assembleia estado de greve e vão ver como é que se desenrola isso. Mas a empresa vem sinalizando com um reajuste necessariamente muito menor do que a inflação. Essa briga vai ser grande. A segunda coisa relativa aos aposentados, que é parte do que a menina falou ali, é que, eu já falei isso na Assembleia passada que eu estive aqui, dos maiores fundos de pensão, né, fechados, a grande maioria teve déficit, né, porque eles dependem de aplicações e, na medida que a economia anda de lado, todos eles, os grandes, dos 100 maiores, 84 tiveram déficit, né, porque eles têm que render a meta atuarial. Por exemplo, no caso do nosso fundo PETROS, ele tem que render todo ano quase 6, IPCA mais 5,8, se eu não me engano, por cento, quase 6%. Ele tem que render IPCA, vamos botar redondo, IPCA mais 6%, como era antes. Ninguém conseguiu isso na economia. E quando você não consegue atingir meta atuarial, gera um déficit, né? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Então, previ, historicamente, a superavitária saiu de um superávit, se eu não me engano, de 16 bilhões para um déficit de 12, a FUNCEF com déficit, estou falando dos maiores, das estatais. A FUNCEF da Caixa Econômica, a Previ do Banco do Brasil, a Petros da Petrobras e o Postares, que é um caso um pouco diferenciado também com déficit. Mas junto com eles tem mais 80 dos maiores. Efetivamente, no caso da Petros, né, ela fechou 31/12 de 2015 com um déficit de 22,6 bilhões. 22,6 bilhões. Isso quer dizer o seguinte, quase um terço do patrimônio.
Desses 22,6 bilhões, 8,2 são problemas estruturais do plano, que eu vou dizer o que era. O resto é problema da economia. Então vamos separar. Primeiro, quais são os problemas estruturais? Desses 22,6, 8,2, 8,3 bilhões dizem respeito a duas questões que são problema no plano. O plano foi concebido lá atrás. Ele previa o seguinte: um modelo familiar. Ele previa que os participantes seriam um casal com uma diferença de idade entre o casal mínima, pequena, que eu não tenho aqui agora qualquer, porque ela foi mudando, mas é pequena, ou seja, entre marido e mulher a diferença seria pequena, né? E que no momento, e 2 filhos, quando um dos cônjuges falecesse, o outro viveria um período X de tempo a mais, de acordo com as tábuas de mortalidade. Esse era o modelo de família que existia quando o plano foi fundado nos anos 70. E é o modelo que foi usado para calcular, ou seja, na medida que eu faço essa conta, eu sei que eu vou ter que pagar o participante, homem ou mulher, quando se aposentar, por um determinado número de anos, e o dependente dele por mais um determinado número de anos, né? Na medida que o tempo passou, as pessoas passaram a viver mais, essa família ideal deixou de existir, as trocas familiares aconteceram muito mais, e muita gente fala que só o homem não. Aconteceram dos dois lados. É muito diferente dessa família ideal que foi usada lá na concepção do plano. De tal modo que hoje, por conta de todas essas mudanças, os cônjuges, muito nos casos em que houve mudança, estão vivendo mais. O aposentado e a aposentada passaram a ter filhos muito mais idade. O que acontece muito comum, e vocês devem conhecer alguns casos desses, né, é que muitos avós petroleiros, por conta de toda a situação de crise, acabaram transformando os netos, filho morreu, filha morreu, por uma série de motivos, transformaram netos em enteados. Isso é um caso bastante recorrente em algumas regiões do Brasil. Com isso não se contava o plano. A família se desfez e se fez uma nova família, com idades diferenciadas. Tudo isso agora se apurou e gera um déficit de 5,2 bilhões. Essa família real, ou esse novo modelo de família, né, trouxe para o plano um compromisso adicional de 5,2 bilhões de reais. O segundo ponto é a história do teto do benefício. Durante muito tempo, na realidade, o tal do teto se praticou por um erro de decisão de uma reunião de Conselho Deliberativo da Petros. Em vez de pagar as pessoas no teto, primeiro problema do plano Petros 1, como é que calcula o benefício do Petros 1? Você pega os 12 últimos salários, mais uma férias, soma, valorizados, soma e divide por 12. O resultado dessa conta, você paga no máximo 90%. Então o trabalhador vai receber 90% da média dos 12 últimos salários, mais umas férias, que dá 13, dividido por 12. Ele recebe basicamente mais do que um último salário. Na medida que você soma 12, mais um, que dá 13, valorizado, divide por 12, põe por 0,9, acaba sendo basicamente o último salário da ativa. Soma-se a isso ainda a média dos últimos 60 meses das parcelas variáveis, ou seja, quem tem muita hora extra, quem tem uma série de parcelas que variam, teve gratificação de chefia, teve supervisão, isso faz a média dos últimos 60 meses e soma nesse salário calculado. De tal modo que o benefício acaba refletindo, na realidade, o salário do último ano. O sujeito pode ter trabalhado durante 30 anos, né,
mas ele vai receber contribuído por salários completamente diferentes, né? E no último ano é que vai ser o determinante para a aposentadoria dele. Isso aqui é o grande problema do plano. Por isso a discussão da repactuação, né? O sujeito, por exemplo, no INSS é média. Em todos os planos, plano Petros 2, é a média do que você contribuiu. De 2007 para cá, por conta até do mercado do petróleo, o salário dos petroleiros subiu muito. E o pessoal que se aposentou nos 2 últimos PIDV pegou esse salário muito mais alto do que aquele que ele contribuiu ao longo de 30 anos. Quem paga essa conta é o plano. Aumentou muito o número de trabalhadores em regime, ou de turno, ou de embarque. E nesses casos, os adicionais são muito maiores do que aqueles dos trabalhadores que não têm regime. Os salários na Petrobras cresceram nos últimos anos por conta do aquecimento do mercado de petróleo. Do outro lado, tem a questão das aplicações. Por exemplo, a ação da Petrobras chegou a valer, sei lá, R$ 27,00. Hoje está valendo R$ 7. Nós temos ações da Petrobras, temos ações da Vale, temos ações de um monte de empresa, que hoje, na hora que você contabiliza pelo valor que está colocado no mercado. Só que ninguém vai vender essa ação. Eu não vou pegar uma ação da Petrobras que eu comprei, por exemplo, por 15 e vender por 7. Ela vai ficar guardada, vou esperar valorizar. O déficit fechou em 22,6 bi. A legislação determina o seguinte: tem que haver um equacionamento desse déficit. Porque quanto mais cedo você começa a pagar isso, cai o déficit e a conta fica menor. Porque está assim, é que nem cartão de crédito. Nós estamos lá com passivo, quanto mais a gente demorar para cobrir, mais ele cresce, porque ele está sofrendo o efeito da inflação. Entendeu? É como cartão de crédito. Se eu for lá e começar a pagar mais cedo, a dívida cresce menos. Hoje nós estamos vendo a situação que eu tenho um passivo e tem uma série de aplicações que estão sendo todo mês que ele não tem IPCA mais 6%, aumenta. Na época da repactuação, havia um déficit de 5,7 bi. E era o déficit que se conhecia, o déficit que tinha. A repactuação foi feita e a Petrobras aportou, fez a mesma coisa que nós vamos fazer agora. Ela aportou 5,7 bi, financiados em 20 anos. E o déficit foi a 0. Havia, na época, nós cobrávamos da Petrobras 9 bi. Essa diferença está na justiça até hoje. Porque a gente já imaginava que tinha premissas atuariais que não estavam atualizadas, que poderiam gerar déficit. Essa continua na justiça. Tá? A gente fazia uma cobrança de 9 bi, a Petrobras reconheceu dos 9 bi 5,7. O resto continua na justiça. E a lei agora é diferente, porque a lei diz o seguinte: eu tenho um déficit agora, esse ano. O ano que vem eu faço a conta de novo. O outro ano eu faço a mesma conta de novo. Agora, todo ano eu tenho que refazer essa conta. Na medida que a economia melhore e retome, alguns desses ativos melhorem, esse déficit que não é estrutural, que é conjuntural, tende a cair. E o plano vem pagando. Ou seja, o plano assumiu esse compromisso com os recursos que tinha, está pagando, vai pagar para vocês, inclusive, está pagando para 22 mil pessoas já receberam, né? Por acordo, ou a maioria dessas 22 mil por acordo, aquele termo de acordo, e uma boa parte judicialmente. Isso não tinha previsão no plano de pagar. De onde que saiu esse dinheiro? Né? O plano, o rendimento do plano, os superávites sustentaram isso. Chega numa hora que o rendimento não sustenta esses custos adicionais e aí começa a gerar. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando o plano foi concebido, não existia fator previdenciário. Fator previdenciário é de 98. Ou seja, o plano diz o seguinte: eu faço o cálculo do teu salário, se você tiver que ganhar 1.000 e o INSS pagar 500, eu pago os outros 500 para inteirar o salário. Você tem que ganhar 1.000. Se o INSS pagar 100, eu tenho que pagar 900 para inteirar o teu salário. A garantia é essa. Então, o que aconteceu? Em 98, quando surge o fator previdenciário, que diminui o valor, diminui significativamente o valor dos benefícios pagos pelo INSS, o que o plano teve que fazer? Pagar a diferença, e vem pagando religiosamente essa diferença. Então, são todas variáveis que não estavam previstas. Isso custou para o plano. Por outro lado, agora estão surgindo variáveis
que serão boas para o plano, mas muito ruins para os trabalhadores. Por exemplo, nós temos hoje, antes de fechar o PIDV, 24 mil trabalhadores ativos no plano Petros 1. Não sei quantos sairão agora no PIDV, no segundo PIDV, mas com certeza sobrarão pelo menos mais uns 15, 16, 18 mil. Esses provavelmente terão que trabalhar pelo menos 10 anos a mais para poder se aposentar se sair a mudança na Previdência. Isso é muito bom para o plano, joga dinheiro no plano, e muito ruim para os trabalhadores. Aliado a isso, né, se tirou o seguinte, fez-se uma CPI dos fundos de pensão, que na realidade não foi dos fundos de pensão, foi uma CPI da Petros, Previ, Funcef e Postales. Só investigou esses 4. O que a CPI fez? A CPI fez um relatório que lista 220 nomes, a maioria deles de fora dos fundos de pensão, né? E mandou ao Ministério Público, e o Ministério Público investiga esses 220 nomes. Então, mais operações dessas irão acontecer, vocês estejam preparados. Não tem nada de novo que a CPI não tenha apontado. Os fundos de pensão façam uma proposta de equacionamento desse déficit. Essa proposta tem que passar pela patrocinadora, pela Previc e pelos representantes dos participantes, ou seja, eles terão que negociar também com as diversas representações dos participantes. Então, na medida que ela estiver pronta, começar a negociar, a gente vai ficar sabendo de quanto, de quando, das regras que vai estar colocado. Isso deve estar aparecendo até o final do ano. O próprio plano, para se manter, a economia precisa permitir que o plano cumpra a meta atuarial, que é IPCA mais 6. Entendeu? Então, quanto maior o prazo, melhor. Porque a lei diz o seguinte, todo ano tem que rever. Melhorou a situação do fundo, faz a conta de novo e diminui o valor da dívida. E recalcula tudo, é assim que é. Então, quanto maior o prazo, melhor. O prazo não é a preocupação, o valor sim é a preocupação. O maior prazo e o menor valor, porque aí a gente tem fôlego e tempo para esperar que parte disso volta. Todas essas ações na justiça contra níveis, contra a RMNR, contra a PCAC e contra o Diaba 4, que envolvem aposentados, provocadas por uma ação da Petrobras, por exemplo, os níveis, ação da Petrobras. Essa história do Família Real, um equívoco da Petrobras lá atrás, quando concebeu o plano. Quem que paga essa conta? Quem tem pago essa conta? A Petros. No nosso processo aqui do Unificado, a gente coloca Petros e Petrobras. Só que no juiz, a hora que ele julga, como ele não entende, ele condena a Petros. A Petros tem que pagar e está cobrando a Petrobras. O valor integral de todas as ações de níveis que tem no Brasil inteiro. Então, ela já contabilizou, ela colocou, olha, são todos esses participantes que vão ter um aumento salarial, isto vai criar um déficit para mim de X mil reais até 2050. E quem vai arcar com isso é a Petros. Então já está contabilizado e nesse déficit que ela apresentou, já foi contabilizado. É isso, pagamento. As pessoas já estão recebendo. Aqui, a grande maioria das pessoas aqui já está recebendo no sentido, teve um aumento de 11% no salário. O que não foi pago ainda é o passivo de 2004 até a implementação, que na maioria dos casos foi em abril de 2015. Então, o que falta pagar? 2004 ou 2015? E tudo isso já está contabilizado no déficit da Petros. Por isso que a Petros já pagou, ela já contabilizou. E não só aqui, em todo o Brasil. Qual é o déficit decorrente do processo de níveis? É X bilhões. Ótimo, eu assumo que eu tenho essa dívida e que eu vou pagar. Até 2014, a Petros não contabilizava o processo de níveis. Daí é uma questão contábil, ela dizia, existe um processo judiciais que eu estou brigando para ganhar. Não contabilizei. A partir de um determinado momento ela contabilizou. É isso.